legal que vocês estão aí. Um salve a todas as mulheres e todos os homens que lutam por justiça e inclusão social, respeito à cultura popular e às religiões de matriz africana. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Confraria Castro Alves. Hoje vamos conversar com Cláudio Roberto Panho Costa, coordenador do projeto Vó Chica. Cláudio, prazerzão imenso, né, cara, que tu está com a gente aqui. Muito obrigado. Olha, Cláudio, assim, a gente ouve falar, né, do projeto Vó Chica e a gente não sabe bem o que é isso. Uhum. Mas antes da gente conversar, porque eu conheço mais ou menos o projeto, eu gostaria de saber o seguinte, Cláudio. Como é que você se iniciou, teve esse tipo de preocupação de se envolver com o projeto? Como é que começa isso? Começou de uma desistência e da necessidade também, né? Uhum. Que daí eu vou lá quando eu era criança, né? Ah, tá. Já lá na... lá na minha infância. Na tua infância, lá na minha infância, porque eu nasci na Bom Jesus, né? Ah, tá, certo. Vivi ali até os 13 anos. Depois passei lá para Vila Safira, que era mais longe do centro, né? Eu gosto sempre de contar. Então, na Bom Jesus já era uma comunidade que faltava tudo, mas a gente era feliz, né? Criança... Sempre está feliz. Né? Se resolve e tal. E eu fui criado com brancos e negros. Ah, tu fosse criado com brancos e negros, né? Da comunidade. Da comunidade. Muito legal, né? Os vizinhos, e tinha as mães preta e vó preta, e tia preta, e tia branca. Isso. E daí quando eu saí da Bom Jesus, com 13 anos, aos 14 anos me apresentaram o preconceito. Aos 14 anos tu fosse descobrir. Não, eu não descobri até hoje isso. Né? Me apresentaram que o preconceito é isso, que eu não deveria confiar nas pessoas por causa da cor. E eu disse, eu desconheço a palavra. Entendeu? Como é que eles vão dizer que aquelas pessoas que me tratavam com tanto carinho e generosidade, né? não eram confiáveis? Né? Eu recebi tanto amor. Claro. E aquilo me cucou, né? Eu disse, não, mas espera aí, não é bem assim. Não é bem assim. Eu sou curioso. E daí, Cláudio, como é que é essa descoberta? Você falou que é alguém que falou com você, uma pessoa? Isso, né? Ou no ônibus, ou na rua, não me lembro o que era, mas, né? Começando a sair, quando você é criança, ainda fica dentro da comunidade, depois você começa a sair, né? Ou para ir ao centro, ou trabalhar no centro. Ah, entendi. E daí começou, né? Tu ouve falando do bar, tu ouve, sabe? Negócio negada, essa negada aí, nervosa. Pô, eu nasci na Bom Jesus. Não sou muito confiável, né? Por causa da cor da pele, eu disse, mas eu não fui criado assim. Então eu agradeço, inclusive, a minha mãe e meu pai, né? Porque a gente foi criado também nessa comunidade. Isso. E sabe, meu pai trabalhava também com os negros, a minha mãe costura até hoje para religião, costura para carnaval. Então é o DNA, entendeu? O DNA é a educação, né? É verdade. De ser criado, né? Na igualdade, né? Todo mundo era igual, todo mundo é irmão. Isso. Tu sabes que tem uma coisa importante, Cláudio. Vamos dizer assim, as dificuldades, os momentos difíceis, né, na vida de qualquer pessoa, normalmente leva, né, a gente se apoiar, né? E essa necessidade de apoio vai fraternizando, vai fazendo com que a gente evite, ou pelo menos desconstitua em parte, né, os preconceitos, né, que são colocados. É verdade, né? Que a palavra diz, né, que é um preconceito. Eu não posso ir pelo que o outro está me dizendo se eu desconheço. Claro. Eu digo, eu sou curioso. Não é bem assim. Vamos lá descobrir. Aí o que aconteceu? Fui para Safira, lá no final da Protásio, só mato, muita dificuldade, né? Pouco ônibus sujo, não tinha asfalto, né? Agora mesmo, participando lá do curso A Cor da Cultura, encontrei lá uma pessoa, conheci, na verdade, e ela dizia, tu é da Vila Safira, e ela me contou uma história muito parecida, né, com o que aconteceu comigo. Ela dizendo assim, eu tinha um colega, né, no colégio Litubino, que a gente ia para a parada depois que terminava a aula, e a gente sabia que ele morava na Safira, que era o ônibus mais sujo, né, por conta de não ter asfalto, ser longe, ter poeira e barro. Mas ele esperava todo mundo pegar os seus ônibus, mesmo que viesse o dele, para depois ele pegar o dele, porque tinha vergonha. De dizer que morava na Safira. Aí é baixa estima, entendeu? Baixa estima. Isso também aconteceu comigo. Claro. Mas aí depois que vem, né, da criação do projeto, que a gente foi para valorizar, né, elevar a autoestima da comunidade. Essa foi a ideia, então. O projeto nasce
com o objetivo de... Foi, porque com 17 anos, meus irmãos casaram, foram embora da vila, né? Outros amigos... Irmãos. A tua família eram quantos irmãos? A minha família, na verdade, nós somos 10. 10. Né? Mas eu sou o último, como chama também, a rapinha do né? tacho. Então eu tenho um irmão com 70 e poucos anos, 80 já, sabe? Mas é legal essa diferença também de idade, sabe? Quando eu era bem criancinha, eles já estavam no quartel, entendeu? Claro. Desciam de galocha também, as lombas da Bom Jesus, para pegar o carris, para ir trabalhar no centro. Claro. Sabe? Escutando aquelas rádios, né, antigas, Exato. as galenas, é muito legal. Eu gosto, sabe, de fazer essa relação, né? Porque a gente aprende, né? Aprendi com meus irmãos, na própria família. É o jeito. Tá, e daí tu estava me dizendo que tu fosse para Bom Jesus... Aliás, fosse para Safira, né? Isso. E sentiu essas dificuldades. Com 17 anos, meus irmãos casaram, foram embora. E os vizinhos, os amigos, sabe, começaram a casar, porque já é a idade, né? Claro, 17, 18, começa. Claro. Né? E queria ir embora porque lá não tinha nada. Né? Não existia nada na vila mesmo de atrativo, a não ser o futebol. E eu pensei, não, eu não vou embora. Eu digo, eu vou melhorar onde eu moro. Ficar por aqui, vou ficar por aqui, sabe? E de várias formas eu tentei, né? Trabalhando com cultura da vila, recreação para as crianças, sabe? Eu sempre acredito na criança. Ah, então você tem essa predisposição de trabalhar com a criança, com a criançada. Isso. Essa é a tua preocupação. Porque também... só que eu quero te dizer assim, o seguinte, que depois desse tudo que eu aprendi, de ver de dificuldades, apareceram oportunidades na minha vida, aí eu acabei indo para o Maranhão e Belo Horizonte. Como é que foi isso? Espera um pouquinho, vamos aí. Surgiu uma possibilidade de você... de eu participar de um congresso em Brasília. Qual era o congresso? Congresso de Associação de Moradores, foi o primeiro. Congresso Nacional. Congresso Nacional de... Associação de Moradores. Da Associação de Moradores. Isso, tá. Todo o Brasil. E tu fazia parte, então, da Associação de Moradores? Fazia parte, eu sempre fui engajado, né? De tentar melhorias, eu sempre fui... Certo. Mas é na associação lá da Safira? Da Safira. E você era o que na associação? Eu era mais querendo... tudo ou mais né? Querendo ajudar e trazer Mas e por que você foi? E o presidente? O pessoal não, o presidente não pôde ir. Na época ele me convidou, disse, tu quer ir? Eu digo, eu vou. A gente foi de ônibus. Foram para onde de ônibus? Foi para Brasília. Brasília. O primeiro congresso esse. Isso. Das associações. Isso. Associações de moradores de bairro. De nacional, Nacional. Então era gente de todo o Brasil. Isso. E fizemos muita amizade. Né? Eu gosto de fazer amizade, gosto de conhecer culturas de pessoas. Então descia lá, o ônibus dos mineiros estava chegando, eu já estava na porta com o chimarrão. Ué, que trem é esse? Vai cachaça? É frio, sabe? Como é que é? Bom, vocês estão sempre tomando, a gente vê na TV, sabe? Aquela coisa, e os baianos chegando. Né? Então fizemos muita amizade. E daí também existiu a possibilidade de depois voltar para conhecer essas pessoas nos próprios lugares deles. Né? Então acabei indo para Belo Horizonte, eu também morei no Gama. Tá, mas aí tu tivesse essa atividade lá, conheceu as pessoas, voltasse para cá. Voltei para Porto Alegre. Lá para Safira. Isso. Era solteiro. Tá. Aí me fui com tudo. Eu nunca vendi até meu rádio. Eu digo, eu gosto muito eu queria conhecer o Nordeste, eu queria conhecer o Brasil. Tá. Solteiro, tô indo. Isso, inclusive, que tem isso também da minha infância, eu queria ser um dos Vilas Boas, Projeto Rondon, sabe? Tu já estava com essa preocupação. De querer fazer um mundo melhor, ajudar alguém. Isso. E depois eu fui descobrir que o meu Projeto Rondon, que a minha Amazônia é lá na Vila Safira mesmo. Não precisava ir até a Amazônia. Mas foi bom ter ido, né? Lá que eu fui, lá que eu descobri. Aí tu foste no Projeto Rondon. Não. Eu fui até o Nordeste. Até o Nordeste. Eu sempre queria participar dessas coisas. Mas sabia que estava acontecendo o Projeto Rondon e tal. Via muito na TV, eu achava lindo aquilo, né? As pessoas estavam lá querendo ajudar. Entendeu? Interessante a tua preocupação, isso é desde garoto, então essa preocupação, essa predisposição de querer ajudar, de se comprometer e tal. Verdade mesmo. E aí você vai. Para onde é que você foi primeiro, quando saiu da Safira? Eu fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. Fazer o que lá? Fui ficar na casa desse pessoal que eu conheci no congresso. Do pessoal que tu conheceste. Dos mineiros, Lá dos mineiros, Depois acabei indo para Brasília. E a experiência lá em Belo Horizonte, como é que foi? Foi bem legal também, né? Bem receptivo. O povo brasileiro é muito lindo, né? Muito amável. É interessante, né? É verdade. É bem diferente, nós somos bem diferentes, né? É um país continente, né? É um país continente. É muito grande. E com essa marca assim
né, de acolhimento. É verdade. Né? Até no Nordeste, que é da sua terra, né? Sim, sim, sim. Olha, eu vi muito respeito pelos idosos, sabe? Pela vovó e vovozinho, mamãezinha, sabe? Aquilo. Isso é uma mamãe. Fiquei muito feliz, sabe? Painho, de ver aquilo que a gente aqui às vezes até desacostuma a ouvir, né? Muito carinhoso. Muito legal mesmo. Inclusive. Lá em Minas tu fizeste o quê com o pessoal? Tinha alguma atividade social lá? Não, lá eu estava mais mesmo, fui para procurar emprego, assim, eu fui para a cidade, né? Certo. Mas tentei, né, emprego. Uma coisa e outra. Depois fiquei lá 2 meses, aí não deu, aí eu acabei indo para Brasília. Brasília também. Também, aí fiquei no Gama também, que é a cidade satélite, né? Mas foi legal essas periferias, porque daí eu vi que as periferias são todas igual. Interessante isso, né? Porque eu achava que a Safira era longe, como eu te falei no início, sabe? E depois eu vi que a Safira não é longe. Não é longe, é pertinho, se comparar com... porque numa capital, né, que tu mora, que tu pega só a Protásio Alves, uma avenida, né? E tu tá no centro em meia hora, é perto. É perto. A capital, né? Tá certo. Mas tu disseste uma coisa interessantíssima, que a gente muitas vezes lê em alguns livros, sociologia, essas coisas assim, né? Esses livros mais acadêmicos, e você sintetizou de uma maneira assim brilhante, quer dizer, as periferias são iguais. São iguais. O povo é igual. É verdade. Mesma fome. Mesmos problemas, mesmas questões. Mesmo sofrimento. O povo é muito solidário. E muito solidário, né? É interessante. Isso aí, essa solidariedade, o pessoal, muitos, né, chamam isso aí de... É um comunismo, é uma comunhão, não é? Eu não tenho café, aí bato na tua porta, consegue uma xicrinha de café, aí no outro dia eu te dou o arroz. É verdade. E assim a gente vai sobreviver. Cuida dos meus filhos, né? É verdade. Eu vou trabalhar, fica cuidando dos meus aqui, tá? Não é? Cuida da minha casa, né? Cuida da minha casa, daqui a pouco eu volto. Interessante, cara. Repara que beleza isso, né? Mas isso é a bondade da raça humana, né? É a bondade da raça humana. E essa raça humana, quer dizer, é uma questão de independente de cor. Claro. Não tem nada a ver. Capaz. E aí, dessa bondade, depois quando eu voltei, que eu vi que todas as periferias eram igual, eu vou trabalhar na minha. Tá certo. E aí, em 1999, eu conheci, vou te falar sobre a avó Chica. Eu conheci a avó Chica quando eu fui morar na Vila Safira, eu tinha 13 anos. Quando chegasse logo quando tu saísse da Bom Jesus. Saiu da Bom, já foi para lá e já conheceu a avó Chica. A avó Chica, a família, né? Mas a avó Chica já tinha 90 e poucos anos, já estava acamada, né? Então eu sentava nos pés da cama da avó Chica para ouvir as histórias. Eu e outras crianças. Ela ficava contando história. Ficava contando história, conversando, adorava crianças, né? E a família toda vive lá ainda, né? Todos são meus vizinhos. São teus vizinhos lá. E os tataranetos participam do projeto, avó Chica, né? Então eles já sabem a importância que a tataravó teve. Eu não sei o nome da minha tataravó, e eles já sabem a importância. Isso. Porque depois que começamos a trabalhar com o nome da avó Chica, com a liberação da família, né? Isso. Só veio melhorias para a comunidade. Vó Chica, então é isso aí. O projeto está baseado, está sustentado em cima de uma negra, era uma negra? Isso. Uma filha de escravizados. Uma filha... Ela foi escrava? Não, ela foi filha dos pais dela. Os pais dela. Ela é de 1876, ela nasceu. Quanto? 1876. 76? 107 anos ela viveu. Rapaz. E ela nasceu lá em Morro do Carumbé, a Serra do Carumbé, que é próximo a Tapes. Então, às vezes eu faço a relação que os negros que vinham de Pelotas, da Charqueada, né, para chegar a Porto Alegre, paravam por Tapes e vinha para cá. Então, ela veio de lá, eu acredito. Me diz uma coisa, e a família dela ainda está lá nessa, na Safira? Todo dia eu vejo eles, graças a Deus. Todo dia está o pessoal lá fazendo. Graças a Deus. Mas me conta, então, tu começaste como criança a conversar com a avó Chica. Isso. E ela contando história. Contando as histórias dela. E qual era a linha da história? Como é que era? Era história de Trancoso, essa história, como a gente diz, ou era história da vida dela? Ela contava história de sabedoria, né? De valores, que se tinha que varrer o quintal no fim do dia, para que Nossa Senhora pudesse vir abençoar o lar, sabe? Essa era uma das histórias que ela contava. Ela contava que para Nossa Senhora vir abençoar o lar tinha que estar limpinho. O pátio tinha que estar limpinho, as crianças que tinham que limpar. Isso.